Seja bem-vindo ao canal. O Antigo Testamento da Bíblia é uma coleção de textos sagrados que foi escrita ao longo de um período de muitos séculos, abrangendo aproximadamente de 1200 a 100 d.C. Portanto, demorou mais de 1000 anos para que todos os livros que compõem o Antigo Testamento fossem escritos, compilados e reconhecidos como parte das Escrituras Sagradas. A seguir, vou dividir esse período em algumas fases-chave. Período de tradição oral, aproximadamente 1200-600 a.C. Muitas histórias, genealogias, leis e tradições religiosas que formam a base do Antigo Testamento foram transmitidas oralmente de geração em geração durante séculos antes de serem registradas por escrito. Isso inclui histórias como as de Abraão, Moisés e os patriarcas. Escrita dos primeiros documentos, séculos 12 a 6 a.C. Durante esse período, muitos dos primeiros livros do Antigo Testamento começaram a ser escritos. Os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, por exemplo, são frequentemente associados à tradição do autor Moisés e datam de cerca de 1200 a.C. a 600 a.C. Escrita dos profetas e outros livros, séculos 8º a 4º a.C. Durante os séculos seguintes, muitos dos livros proféticos, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, foram escritos. Também foram escritos os Salmos, os Provérbios e outros textos poéticos e literários. Cada um desses livros foi escrito em contextos históricos específicos e reflete as circunstâncias e preocupações de suas respectivas épocas. Processo de compilação, séculos 5 a 2 a.C. Durante os séculos seguintes, houve um processo de coleta e compilação dos textos sagrados em coleções que mais tarde se tornariam o Antigo Testamento. Isso envolveu a seleção dos textos considerados divinamente inspirados e relevantes para a tradição religiosa judaica. Reconhecimento e canonização, séculos 2 a 1 a.C. O processo de reconhecimento oficial dos livros que compõem o Antigo Testamento ocorreu em diferentes momentos e locais dentro da comunidade judaica. O cânon, ou lista oficial dos livros aceitos como escritura, foi amplamente estabelecido no período do Segundo Templo, séculos 2 a 1 a.C. Portanto, o Antigo Testamento da Bíblia é o resultado de um longo processo de escrita, transmissão oral, coleta, compilação e reconhecimento que abrangeu mais de 1000 anos. Cada livro tem sua própria história e contexto, e todos juntos formam uma coleção rica de textos que são considerados sagrados por judeus e cristãos em todo o mundo. Quantos anos demorou para escrever o Novo Testamento da Bíblia? O Novo Testamento da Bíblia é uma coleção de textos cristãos que se concentra na vida, ensinamentos e obras de Jesus Cristo, bem como nas primeiras comunidades cristãs e suas epístolas, cartas. Ao contrário do Antigo Testamento, que abrange um período de mais de 1000 anos, o Novo Testamento foi escrito em um período relativamente mais curto, que se estendeu por aproximadamente 50 a 75 anos, do final do século I ao início do século II d.C. Aqui está uma visão geral do período de composição e escrita do Novo Testamento. Vida e ministério de Jesus, C4 a.C., 30 d.C. O Novo Testamento começa com os Evangelhos, que narram a vida, ensinamentos, milagres, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas foram escritos entre os anos 60 e 90 d.C., enquanto o Evangelho de João foi provavelmente escrito por volta de 90 a 100 d.C. Isso significa que os relatos da vida de Jesus foram registrados dentro de algumas décadas após os eventos. Epístolas, C50 100 d.C. As epístolas do Novo Testamento são cartas escritas por líderes cristãos para as primeiras comunidades cristãs. As epístolas de Paulo, como as de Romanos, Coríntios, Gálatas e muitas outras, foram escritas entre os anos 50 e 60 d.C. As epístolas gerais, como Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, foram compostas em um período posterior, geralmente entre os anos 60 e 100 d.C. Livros proféticos e revelação, C70 100 d.C. Os livros proféticos do Novo Testamento, como o Apocalipse, foram escritos durante o período de perseguição e turbulência no final do século I,
por volta de 70 a 100 depois de Cristo. Compilação e reconhecimento, séculos 2-4 depois de Cristo. O processo de reconhecimento e canonização dos livros que compõem o Novo Testamento ocorreu nos séculos 2 a 4 depois de Cristo. Durante esse tempo, as comunidades cristãs discerniram quais escritos eram considerados divinamente inspirados e autorizados para inclusão no cânon do Novo Testamento. Portanto, o Novo Testamento foi escrito ao longo de um período de aproximadamente 50 a 75 anos após a vida de Jesus Cristo. Os textos foram inicialmente comunicados oralmente, posteriormente, registrados por escrito, refletindo a fé, as experiências e o ensinamento dos primeiros seguidores de Jesus. A coleção final do Novo Testamento, como a conhecemos hoje, foi gradualmente estabelecida ao longo dos séculos após extensos debates e discussões dentro da comunidade cristã primitiva. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.